se eu te disser que Frankenstein existiu de verdade? E que antes de virar filme, livro ou monstro, ele começou como um cadáver que abriu o olho depois de levar um choque? Pois é, bem-vindos a mais um fato fatídico. E hoje nós vamos juntar as peças dessa história dos cientistas ousados, dos experimentos elétricos aos castelos sombrios, para entender de uma vez por todas como a ficção nasceu da realidade. Como todos já sabem, há poucas semanas estreou uma nova adaptação de Frankenstein que está tomando conta das conversas, das críticas e dos corações. E claro, também dos nossos medos mais primitivos. A obra é dirigida pelo impecável Guilherme Del Toro, conhecida por sua estética inconfundível, a sua sensibilidade monstruosa e o seu design que beira o divino, rapidamente entrou para a lista das adaptações mais bem avaliadas de todos os tempos. E com isso, ressurgiu um debate que nunca morre. A ética da criação da vida. E claro, o mais importante, o que já realmente tentaram fazer antes que Mary Shelley escrevesse o seu clássico Frankenstein. Para entender Frankenstein, não podemos começar nem pelo cinema, nem pela literatura. A gente precisa começar pelos experimentos reais, feitos por cientistas que literalmente brincaram com cadáveres, eletricidade e com o desconhecido. Luigi Galvani, o primeiro a dar vida ao morto por acidente. Nos anos de 1780, o anatomista italiano Luigi Galvani descobriu algo que mudou tudo. Ao tocar o nervo da perna de uma rã morta, com uma ponte metálica ligada a uma corrente, o músculo pulsou, deu um pulo. Sim, o cadáver reagiu à eletricidade. Então, Galvani acreditava que realmente havia encontrado a eletricidade animal, uma força vital interna que podia ser despertada. E foi a primeira fagulha dessa ideia. Se o músculo do morto mexe, o que mais poderia ser feito e poderia mexer? Alessandro Volta, o rival que criou a bateria em 1800. Galvani então virou sensação e irritou um outro cientista, o Alessandro Volta. Volta discordava dessa teoria de eletricidade animal e ele provou seu ponto criando um dispositivo revolucionário chamado a pilha elétrica. A primeira bateria da história. Sabe aquela mesma que décadas depois seria usada para, eletrocutar cadáveres humanos? Então, foi essa mesmo. Damos um salto no tempo e vamos conhecer Giovanni Aldini, o Frankenstein da vida real. Em 1803, finalmente chegamos nele, Giovanni Aldini, sobrinho de Galvani e o mais ousado de todos. Em 1803, Londres assistiu horrorizada enquanto Aldini aplicava choques elétricos num recém-enforcado, um corpo que era de George Forster. O resultado disso foi a mandíbula mexer, o punho que se fechou e o olho que se abriu. E o público realmente acreditou que, por um segundo, o morto estava se levantando. Era o nascimento simbólico desse monstro, e não na ficção, mas sim na vida real. A aposta literária que criou esta lenda de Mary Shelley em 1816 foi assim, um grupo de jovens que eram escritores, então nada mais nada menos que Byron, Percy Shelley, Polidori e Mary Shelley, estavam presos em uma casa na Suíça por causa do ano sem verão, quando o clima enlouqueceu no planeta. Então assim, eles estavam entediados e eles eram genialmente responsáveis, decidiram fazer uma aposta, então, e cada um deveria escrever uma história que fosse uma mais assustadora que a outra, então quem tivesse a assustadora mais possível. Então dessa brincadeira nasceu Dois Gigantes, que foi O Vampiro de Polidori, uma obra que inspirou Drácula, e o Frankenstein de Mary Shelley, inspirado diretamente em alguns experimentos elétricos da época. Ou seja, duas das maiores criaturas da cultura mundial, nascidas de uma noite chuvosa e muita competição literária. Mas afinal, por que o nome Frankenstein? E aqui vem a cereja do bolo. Por que Frankenstein? O nome ele veio de um monstro realmente, de um cientista, de onde ele surgiu. Mary Shelley viajou pela Alemanha pouco antes de escrever este livro e visitou uma região chamada Frankenstein, onde existe um castelo, o Castelo de Frankenstein. E lá viveu um alquimista do século XVII chamado Johann Conrad Dippel, famoso por suas tentativas de criar um elixir da vida. Então, usando partes de animais e cadáveres para tentar fazer esse elixir. Sim, o castelo, o nome e o histórico macabro existiram antes mesmo do livro e a Mary Shelley, claro, anotou tudo isso. E é nesse caldeirão de ciência, eletricidade, literatura, castelos reais e ambição perigosa que nasce a criatura que até hoje assombra a nossa cultura. E depois de passarmos por cientistas ousados, choques elétricos, cadáveres se mexendo, literatura gótica e até castelos com alquimistas, você pode estar pensando, mas afinal, o que isso tem a ver com o fato fatídico? Pois bem, vamos ao ponto. Com Frankenstein em ascensão outra vez, graças ao filme de Guilherme Del Toro, é natural que a gente volte a discutir o dilema ético dessa criação da vida, da ciência sem limites, dos riscos do ego, da responsabilidade humana. Mas aqui, no fato fatídico, nós vamos olhar para o outro lado desta arena e nem toda grande falha é realmente o fim. Às vezes, ela é o começo. Você ouviu a história inteira e percebeu que Galvani errou a teoria. Aldini assustou Londres, os cadáveres não levantaram, a vida não voltou e o sucesso esperado não aconteceu. Mas aqui está o detalhe fatídico. As falhas deles não foram o fim, foram o início de algo muito maior. Eles realmente criaram um legado, esse legado real das falhas de Galvani e Aldini nos traz que com os experimentos, o mundo realmente descobriu uma base para a fisiologia moderna. Então, ou seja, os músculos e nervos respondem à eletricidade. E disso surgiram tecnologias que hoje nós usamos ainda. A eletroterapia, que é usada em fisioterapia para recuperar movimentos.
A eletroestimulação muscular, então ela é utilizada para reabilitação e fortalecimento, marca-passos modernos que são baseados nesse mesmo princípio de estímulo elétrico, desfibriladores que salvam vidas diariamente com choques controlados, a neuroestimulação, que ela é usada também no tratamento de dores crônicas e Parkinson, o eletrocefalograma e eletromiografia, que existe e lê sinais elétricos do corpo. Ou seja, talvez eles não tenham ressuscitado ninguém, mas acordaram a ciência de um jeito que mudou a medicina para sempre. E é por isso que nós estamos aqui, porque grandes falhas, e às vezes falhas bem dramáticas, elas podem esconder os primeiros passos de descobertas gigantescas. E o papel do fato fatídico é justamente esse: olhar para o erro, para o tropeço, para o desastre que quase ninguém quer lembrar e entender o que ele pode nos ensinar. Porque se não entendermos os erros do passado, corremos o risco de repeti-los. Convenhamos que tem falha que é engraçada e tem falha que é trágica, mas tem falha que muda o mundo. Até o próximo fato fatídico, onde cada desastre tem algo importante a dizer e cada erro pode ser o início de uma grande história. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe o seu like e compartilhe.